Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Vamos esperar um pouquinho. O pessoal ir chegando. Muito boa noite. A Fran chegou, meu amor. Bem-vinda. Espero que já esteja em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aproveitar para chamar o pessoal aqui também. Convidar algumas pessoas, só um minutinho. Isso. Muito boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Digam aí, por favor, se estão me ouvindo bem. Eu tive que me organizar rapidinho aqui, que eu estava atendendo. Boa noite, Mari. Boa noite. Me escrevam aí se vocês estão me ouvindo bem, para a gente começar a nossa live. Enquanto isso o pessoal vai chegando. Oi, Ritinha, bem-vinda, querida. Um beijo. Maravilha, maravilha. Todo mundo me ouvindo bem? Show. Perfeito. Muito bem. Hoje vamos fazer uma live, eu e a Uina, falar sobre relacionamento e autoconhecimento. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Já vou convidar a Uina. Essa live, ela foi um tema que foi escolhido por vocês aí após o feriado, não é? Fizemos uma pesquisa aí, deixamos nos nossos stories para vocês decidirem sobre o que gostariam que a gente falasse. E aí teve muitas questões de relacionamento, muitas questões de autoconhecimento, assim como controle emocional. E ali no juntar ali das votações, chegamos a relacionamento e autoconhecimento. E não poderia ser melhor, pois os dois andam juntos. É impossível trabalhar um relacionamento sem trabalhar autoconhecimento. E quem vive num relacionamento, seja ele familiar, profissional, amoroso, sem trabalhar o seu relacionamento, o seu autoconhecimento, fica muito difícil a gente trilhar um caminho próspero, vamos dizer assim, seja ele afetivo ou financeiro, não importa, não é? Muito bem-vindo, pessoal. O pessoal está chegando aí. Vou colocar meu óculos para ver se tem alguma coisa. Já vou convidar a Uina. A Uina é uma terapeuta de Minas Gerais que eu tive a honra e o prazer de conhecer ela já há um tempinho. Ela é uma terapeuta muito gabaritada já tem feito suas mentorias, já tem sido monitora aí de grandes nomes, assim como a Ritinha, que está aí também. Querida, um grande abraço para você. E hoje eu convidei a Uina e ela aceitou para a gente fazer essa parceria e falar um pouco sobre relacionamento, autoconhecimento. Como as terapias podem ajudar você a melhorar o seu autoconhecimento, a melhorar o seu relacionamento, a melhorar o seu relacionamento profissional. E como diz a minha querida amiga Rita, sair do olho do furacão. As terapias são uma excelente alternativa para quem busca equilibrar as coisas, vamos dizer assim. Eu vou chamar a Uina aqui para ela fazer parte da nossa conversa, do nosso bate-papo. Só um minutinho. Só um instante. Eu vou convidá-la. Para você aí, Uina. É só aceitar, querida, que nós vamos começar a falar. O motivo dessa live está invertido. Vamos virar aqui. Isso. Agora foi. Querida, muito bem-vinda, muito obrigado pela oportunidade de falar com você mais uma vez aqui, fazendo mais uma live nesse mundo, nesse universo digital e terapêutico, não é, Uina? Que afinal a gente também atende à distância, sabia, pessoal? Terapias presenciais ou à distância, tá tudo certo. Bem-vinda, querida. Pode se apresentar. Obrigada. Boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Uina. Eu sou hipnoterapeuta, trabalho também com PNL, com a mesa radiônica,
com aromaterapia. Então, são várias terapias integrativas com relaxamento. E há um tempo conheci o Ruiz também, que se tornou um grande amigo meu. E estou tendo a honra de participar mais uma vez dessa live para trazer mais conhecimento a todos que aqui nos assistem e que a gente possa trazer pelo menos um pouquinho daquilo que a gente sempre aprende, porque a gente não para de aprender, para todo mundo, para trazer para a vida, para o crescimento pessoal e também nos relacionamentos, que afinal de contas é o tema da live de hoje. É isso mesmo, Ina. Bem dito suas palavras. E a gente escolheu, a gente colocou, na verdade, né, essa enquete ali, vamos dizer assim, o pessoal escolheu o tema. E eles deram uma empatada ali, nós decidimos fazer desse jeito, porque, inclusive, dentro do nosso consultório, a procura é muito grande para resolver questões de relacionamento, né, como eu disse, seja amoroso ou não. E eu, por exemplo, não é? Eu trabalho com relacionamento, mas antes do casal ficar ali juntinho e a gente conversar um pouco, né, os três, eu trabalho separado. Por quê? Porque, no meu entendimento, dentro da linha que eu escolhi trabalhar comigo e com os meus clientes, eu decidi que, primeiro, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a autoestima, entender quais são as suas dificuldades, entender quais são os seus predicados, vamos dizer assim, e só depois juntar os dois. Porque fica difícil a gente, não impossível, mas eu considero um pouco mais difícil a gente trabalhar os dois juntos, ao mesmo tempo, sem eliminar os filtros, as crenças limitantes, a compreensão de que um problema está no outro. A gente tem muito essa mania, né? Eu brigo porque minha companheira me enche o saco, eu vou lá e brigo. Às vezes a gente fala isso, não é? Mas será que é bem assim mesmo? Como que você consegue perceber essas questões de relacionamento, Ina, essas questões emocionais que fazem com que a gente fique meio sacudido, vamos dizer assim? Eu acredito, Ruiz, que na vida nós vamos criando filtros conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo e passando por vários relacionamentos, a gente vai trazendo muita bagagem e acaba que a gente sempre tem esse costume de falar do outro, para o outro, como você mesmo disse, né? Então, e também, para te falar a verdade, é muito mais fácil a gente terceirizar esse problema, não é mesmo? De a gente falar, mas a culpa é dele, foi ele. E a gente entender que também temos parte disso. Só que essa é a parte mais difícil. A gente entender que a gente também faz parte disso. Que é 50% e 50% nós também temos. Né? Então, quando o autoconhecimento entra justamente aí. Por quê? Para a gente entender qual que é a nossa bagagem, qual que é o nosso 50%. Porque, afinal de contas, tem até uma da PNL que a gente fala muito, né? Que o mapa não é território. Então, a gente já entra com aquele nosso filtro falando sobre o nosso mapa e querendo que o outro entenda o nosso mapa, que entenda como a gente quer, mas muitas vezes não somos capazes de entender o mapa do outro. Então, por isso que é importante, além de a gente aprender sobre o autoconhecimento, a gente ter compreensão de que o outro também tem sua bagagem, de que o outro também já vem com seus filtros e que esse processo é um crescimento. E assim como você falou, a terapia ela é muito importante para fazer também individualmente. Claro, a terapia de casal é importantíssima, mas a gente se autoconhecer, a gente saber quem a gente é de verdade, em essência. E assim, foi até engraçado uma conversa que a gente teve esses dias, eu citei isso. A gente acha que o autoconhecimento vai ser um caminho lindo, né? Cheia de flores, e nós vamos andar. E, de repente, quando você se depara em fazer uma terapia, em se entender e se autoconhecer, você cai ladeira abaixo capotando. E quando você acha que você vai levantar, você cai de novo. Por quê? Olhar para dentro, muitas vezes, a gente compreende que está na gente.
E que está na gente, muitas vezes, mudar essa questão dos relacionamentos, da forma como nos comportamos mediante a situação de uma briga, de uma discussão, ou até mesmo no dia a dia, né? É isso mesmo, Ina. É muito bem colocado. O autoconhecimento é olhar para quem a gente é. Por que que eu fico nervoso quando a Wina fala? Por que que eu fico nervoso quando Beltrano diz algo? Por que que eu me irrito? Por que eu me permito irritar com isso? Agora, quando a gente pega isso no relacionamento, fica mais interessante ainda. Por quê? Existe uma outra coisa além disso. Por que é que eu acredito que o outro que me ama tanto possa sequer pensar em fazer algo para me irritar ou para me prejudicar, não é? Que às vezes parece que alguém está te instigando. Voltamos ali no que você disse, os filtros, né? As nossas crenças, como a gente aprendeu. Então, às vezes, um levantar de sobrancelha parece uma ameaça. É verdade. Por quê? Porque a gente aprendeu isso. Na verdade, é um espelho. Que se eu faço esse movimento, se eu digo algo dessa forma, se eu penso ou reajo de tal maneira, se o outro faz isso, eu entendo que se fosse eu no lugar dele, era esse sentimento todinho que eu queria colocar. Então, às vezes, eu me irrito com alguém por algo tão simples. E, na verdade, a outra pessoa nem pensou. Às vezes acontece isso comigo lá em casa. A minha companheira, eu sempre cito ela aqui, até nas terapias, ela me traz alguns olhares, assim, que eu tenho os meus filtros, todo mundo tem. E ela, às vezes, fala assim, amor, mas eu nem entendi por que você falou isso, ou não compreendi, ou por que você achou, e vice-versa. E a gente vai aprendendo junto. Por que a gente acha que o outro tem essa capacidade de atacar ou simplesmente de nos afetar? E voltamos ali para os filtros, para os nossos sentimentos, para o nosso autoconhecimento, que é muito, muito na linha do controle emocional. Se você se conhece, fica mais fácil. Controle emocional também não é bonito. É bonito você conseguir fazer algo depois que você descobre suas emoções. Quando eu fico nervoso, eu brigo, eu bato, eu xingo. Então, peraí, se eu já sei que eu faço isso depois de determinado momento, ou quando eu começo a me irritar, essa é a grande oportunidade que eu tenho ao reconhecer em mim que eu não quero mais ser assim. Ou permaneço assim a vida toda. Por quê? Porque eu nem sei que eu sou desse jeito. E esse é o tal do autoconhecimento, né, Wina? É verdade. E tem uma coisa muito interessante, Rui, que eu também venho com uma bagagem, né, da parte da espiritualista, né? Não digo religiosidade não, porque cada um tem a sua e tá tudo certo. Eu digo espiritualista mesmo. E que eu compreendi fortemente que, na verdade, está tudo dentro da gente. E depois isso ficou muito forte quando eu aprendi a PNL e quando eu fui me autoconhecendo. Porque, na realidade, como a gente estava falando, tem a questão dos filtros. Então, às vezes, até a forma como a gente interpreta as coisas. Às vezes as coisas saem do trilho de uma forma tão forte que às vezes a gente não entende pela forma como a gente enxergou, né? E é o que você falou, quando a gente vai se conhecendo e a gente vai entendendo as nossas limitações, a gente sabe, a gente que é terapeuta, a gente atende muitas pessoas e sabe que existem muitos relacionamentos abusivos também, os quais acontecem muitas situações. Então, é importante que a pessoa se autoconheça também para ela falar assim, olha, o meu limite é aqui. Então você só vem até aqui, daqui para cá não. Essa é a minha individualidade, você não pode entrar aqui. É a pessoa se conhecer, para ela se respeitar, para ela saber também os seus limites. E como você falou, quando a gente faz esse controle emocional, né? O conhecimento do controle emocional, a gente entende qual que é o momento que a gente vai estourar, qual que é o momento da gente falar para. Então, assim, isso é muito importante. Só que tudo isso está tudo dentro da gente, como a gente falou. E como se as pessoas não buscam se autoconhecer para se entender, como que elas vão entender o outro?
como que elas vão entender o mapa do outro, a visão do outro? Porque muitas pessoas que estão aqui, pode que às vezes não conhecem essa coisa do mapa não é território. Então, o que é o mapa? É a minha visão sobre determinada situação. Às vezes, eu e o Ruiz estamos vivenciando aqui, ó, nesse mesmo momento, uma situação, e eu vou relatar essa situação de uma forma, e ele vai relatar de outra, e nós estamos vivendo a mesma história. Por quê? Cada um tem o seu mapa, cada um tem o seu entendimento. Então, quando a gente começa a fazer o processo do autoconhecimento, a gente começa a enxergar o outro até com mais empatia. E não digo nem mesmo somente nos relacionamentos amorosos, né? Que com o nosso parceiro, com a nossa parceira, mas num todo, porque até mesmo quando a gente está bem com a gente mesmo, eu vou colocar uma situação aqui bem interessante. Eu saio daqui e eu tô num dia nervosa e eu saio daqui e aí de repente eu tomo uma fechada ali na frente. E aí eu posso simplesmente estourar e brigar e falar desaforo porque eu não estou bem. Ou se eu estiver muito bem, quando a gente está muito bem, muito feliz, às vezes algo externo acontece, mas a gente tem aquele controle emocional. Deixa pra lá, isso não é pra mim, é a pessoa que tá brava com ela mesma. Então a gente começa a compreender essas coisas, porque a gente começa também a ver que nem tudo é com a gente, nem tudo é contra a gente, é cada um com o seu jeito, cada um com o seu cada um. Então, Exato. eu acho muito importante esse caminho eu não vou cansar de falar em relação ao caminho das terapias, do autoconhecimento, do estudo, porque eu acho que as escolas, eu até conversei com a minha filha, tudo, que eu acho que a escola e a faculdade, eu estava até assistindo um vídeo do Rogério Castilho agora mesmo, e ele falou o que eu pensava, que as escolas, a faculdade não prepara a gente para a vida. A gente não sai preparado para viver a vida, para a gente viver relacionamento, para a gente ir para um mercado de trabalho, para a gente viver com outras pessoas, porque todo mundo é diferente. Então, quando a gente começa a estudar, começa a entender, começa a olhar para dentro, o caminho de fora fica muito mais bonito e muito mais fácil. Não quer dizer que é tudo muito mais fácil, que vai ser só flores, mas a gente vai conseguir fazer as situações mais difíceis se levar com mais leveza. Eu penso dessa forma. E é mesmo. E interessante que você trouxe aí que a Monja Coen, eu acho que algumas pessoas devem conhecer aí, ela diz o seguinte: sabe aquele carro que deu a fechada, aquele carro que, acho que o vídeo da Alina caiu, mas enfim, aquele carro que te deu uma fechada e buzinou, quando você tem um autoconhecimento, fica mais fácil compreender que, talvez, como diz a Monja Coen, que eu comecei a dizer, será que aquela pessoa está com vontade de ir no banheiro? Então deixa ela ir no banheiro. Eu vou convidar novamente a Wina, acho que caiu ali. Só um minuto. O pessoal está me escutando? Tem alguém me escutando? Ok. Vou abrir aqui. Vou te convidar aqui. Não está dando para te convidar, não. Só um minutinho. Wina, que agora veio. Olha que estranho. Oi, querida. Só aceitar aí. Obrigado, Dezinho. Ok. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Ela está entrando. Então, como diz a Monja Coen que eu estava falando, será que aquela pessoa está com vontade de ir no banheiro, né? E quando a gente fala de terapia de casal, tem uma outra coisa que eu sempre costumo trazer para os casais que me procuram, que é: você realmente ama o seu companheiro, a sua companheira? Eu pergunto isso aqui dentro. Porque existe um problema. A Wina falou muito bem ali das questões de relacionamentos agressivos, abusivos, não é? Que com o tempo eles vão evoluindo fortemente para questões muito sérias, vamos dizer assim. E
E quando eles chegam para a terapia de casal, ao se conhecerem melhor, eles podem ter uma grande chance de se separarem. Porque, lembra do limite que a Wina trouxe? Pode ser que tenha um limite que a pessoa coloque a partir daquilo depois da terapia. Pode ser não, ela terá. E por isso que nesses casos, inclusive, é muito provável que dê separação ao invés de união. Porque a compreensão de A e B vão passar a ser diferente. Ela vai começar a ver que está vivendo um relacionamento abusivo, agressivo, e não vai aceitar mais isso. Eu vou convidar novamente a Wina, só um minutinho. Vamos lá, Wina. Oi de novo, querida. Mandei para você convite. Então, o autoconhecimento, ele faz com que você, além de perceber suas dificuldades, as suas facilidades, ela também te traz uma consciência de até onde posso ir, até onde não posso ir, até onde devo permitir, não é? Porque no relacionamento, a felicidade de um não depende da felicidade do outro. Os dois têm que estar bom. Quer dizer, um não completa a felicidade do outro, não é? Os dois têm que estar positivos para entrar num relacionamento. É claro que, com o tempo que vai passando, coisas podem vir a acontecer, como que a gente permita, às vezes, que aconteça, não é? E desestrutura um pouco esse relacionamento. Mas, nesse sentido, é possível, e com terapia, muito rapidamente, reconectar esse casal. Primeiro, entendendo e eliminando seus filtros, a compreensão que você tem ou teve do seu companheiro, da sua companheira, a maneira que ele já foi, que talvez hoje não seja mais, mas de acordo com o que você aprendeu na sua própria experiência com esse relacionamento, o seu trabalho antigo, que está no novo agora, e acredite que as pessoas sejam um pouco mais calorosas, vamos dizer assim, desande o seu relacionamento novo. Vou te convidar de novo, querida, só um minutinho. Vamos lá, mais uma vez. Oi. Tá difícil hoje, né? O Anderson está pedindo para participar, querido. Infelizmente não vai dar para participar dessa vez, mas eu aceito o seu convite em um outro momento. Você pode me chamar no direct, que a gente combina de fazer uma live juntos, tá bom, querido? Voltando aí, Wina, já te convidei novamente. Talvez esteja tendo alguma interferência aí na sua internet, eu não sei como é que tá. O pessoal está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Clica no coraçãozinho para saber que vocês estão aí. O pessoal está um pouco calado, eu não estou entendendo muito bem. Por favor, quem estiver aí, por favor, dê um coraçãozinho para eu saber que vocês estão aí ainda. Ok. Muito obrigado. Clique no coraçãozinho, compartilhe essa live. E essa live, inclusive, ela veio de muito bom tom. Eu também tenho uma experiência para poder passar para vocês, que é exatamente nesse sentido. De que o casal que me procurou para poder resolver suas questões amorosas, ou de relacionamento, vamos dizer assim. E, primeiro, realizamos o atendimento separadamente, como eu disse, nesse autoconhecimento, nessa busca, eles resgataram aquele brilho de quando eles se conheceram. Alguns acontecimentos ao longo do relacionamento foram prejudicando aos poucos o casal e marcando a vida deles negativamente. Isso foi gerando filtros, traumas, consequências no relacionamento hoje em dia. Então, eles precisaram primeiro resolver com eles mesmos, entender que aquilo que ficou, ficou, não é? Que aquela pessoa que está ali com ela agora não é mais daquela forma com que ela conheceu e imaginou que ao longo do tempo foi se transformando pelos desgastes mesmo, pelas manias mesmo,
Lembrando que o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, quando você deixa de se arrumar para o seu companheiro, para a sua companheira, para você mesma, né? Quando você deixa de se cuidar, você está se prejudicando, talvez pelo comodismo, falsa sensação de comodismo ali, não é? Mas essa falsa sensação de comodismo, ela gera uma consequência. Primeiro, a sua autoestima cai. O seu companheiro começa a te olhar um pouquinho diferente. Por mais que ele não expresse, ou a sua companheira também, você não tem costume de escovar os dentes de manhã, de arrumar seu cabelo, se arrume para deitar ao lado da sua esposa. E não só para ir na festa, não é? Vou te convidar novamente, querida. Vamos lá. Então, a gente precisa primeiro resolver internamente. Como que eu me sinto? Como que eu faço? Como que eu me irrito? Como que eu permito com que as coisas evoluam no meu relacionamento dessa maneira? Por que é que ele chegou nessa situação? Por que é que fulano não me olha mais desse jeito? Por que é que eu não tenho mais essa atração pela minha companheira, pelo meu companheiro? E é claro que as coisas que foram acontecendo ao longo do relacionamento pode ter causado, gerado tudo isso, que inclusive pode ser resolvido com hipnoterapia, em poucas sessões. Mas antes disso, precisamos entender por que é que chegou nesse ponto. Porque ele fez isso comigo e ele ninguém aguenta, ou ela é muito histérica e não sei o quê. Mas, na verdade, é que quando começou com aquela birrinha, com aquele tom de voz mais alto, com aquela caminhada, 2, 3 passos para cima um do outro, não é? Ou quando começou a falar ali, é porque eu bebi, desculpa, e amanhã desculpa, e no final de semana que vem desculpa, você permitiu que isso chegasse assim. E pode ser resolvido, revertido? Claro que pode, pois a vida é sua, não é do outro, não é? Então, você precisa se entender. Parar de terceirizar os problemas é olhar para você e entender que se chegou nesse ponto, eu permiti que chegasse. Ok, não é o outro. E agora eu também permito que não estenda mais, vamos dizer assim. Wina, vou deixar você falar um pouquinho, querida, que eu já falei bastante aqui. Sua internet deve ter caído, né, meu amor? Fique à vontade. Mudou porque eu tive que vir correndo para casa. A luz acabou na rua lá do consultório. Fiquei sem luz, sem internet, fiquei maluca, saí correndo e vim para casa. Como diz acho que é o Faustão, sei lá quem fala. Quem sabe faz ao vivo, tá tudo certo. Ao vivo e a gente fica maluco. Tá vendo que eu topo com um na rua, ele ia ficar bravo comigo porque eu tava correndo. Olha, eu perdi um pedacinho do que vocês estavam falando aí, mas eu acho importante, assim, um pedacinho do que eu peguei sobre a situação daquilo que vai acontecendo, né, nos relacionamentos. Eu acho que a terapia de casal, não sei o que você falou, vocês me perdoem até se eu repetir alguma coisa aqui, mas eu acho que a terapia de casal é muito importante também para até a forma da comunicação, a forma de como um comunica o outro, porque um dos princípios da PNL é a questão da comunicação. Será que aquilo que eu estou falando, você está compreendendo aquilo que eu estou dizendo? Porque pode ser que às vezes eu esteja verbalizando de uma forma e você compreendendo de outra. E muitas das brigas acontecem por causa disso. Wina, só um minutinho. Nisso que você está falando acontece muito pelo WhatsApp, porque não tem tom de voz. Então você lê e interpreta antes de sequer terminar o assunto. Às vezes por causa um ponto, gente, olha o português, um ponto de uma vírgula faz toda a diferença numa frase, né? Então, a gente vê muitas vezes discórdias de qualquer tipo de relacionamento, viu, gente? Não é só casal, não. É entre pai, mãe, irmãos, família, no trabalho. Acontece muito essa questão, né, de eu falar uma coisa e você compreender outra. Então,
uma das coisas importantes que, quando a gente trabalha na terapia com a PNL, também é fazer com que aquilo que eu falo chegue até você a mensagem que eu quero dizer. E você possa compreender. E, além disso, eu acho muito interessante também que muitos casais, que já aconteceu de eu fazer atendimento, e eu citei uma coisa tão simples, falo assim, olha, enquanto um fala, o outro escuta. Mas aí a pessoa depois falou, nossa, o Ina deu super certo. Como que pode uma coisa tão simples assim a gente não pensou? Mas é porque no fervor da situação, a gente não enxerga coisas tão simples. É um falar e pausa, escuta. E tem uma outra coisa também. Escutar para entender, não é escutar para responder. Tem muito isso também. Porque a gente fica tão na defensiva, num estado crash, nervoso, tenso o tempo todo, que quando a gente já senta para conversar, inclusive conversamos sobre isso, às vezes a gente fica remoendo um assunto o dia inteirinho. E aí você fica ali na cabeça com o companheiro, na hora que ele chegar eu vou falar isso. Porque eu vou falar, porque isso vai acontecer. E às vezes ele chega para falar uma coisa para você, você nem escutou o que ele queria dizer, e você, bum, explode. E aí, de repente, se deu toda aquela situação pela falta de comunicação, pela falta do entendimento. E isso é primordial. Eu acho que desde de sempre que a gente conhece, dos homens das cavernas, eles tentaram se comunicar de alguma forma, nem que fossem pelos desenhos, eles deixaram a comunicação deles lá. Então, a comunicação efetiva, a comunicação que eu falo e você compreende, ela é muito importante. E é importante a gente se desfazer dos nossos filtros neste momento para que a gente possa compreender o outro. Porque a gente está sempre armado, a gente não escuta o outro, a gente não quer entender o outro, a gente quer colocar a nossa verdade, a nossa realidade, aquilo que eu quero, aquilo que eu enxergo, né? E a gente acaba não dando muitas vezes a oportunidade para o outro falar e verbalizar aquilo que às vezes está acontecendo. Não quer dizer que eu estou certa ou que o outro esteja certo, mas que cada um ponha o seu ponto de vista e que possa chegar a um acordo em comum. Exato. E é muito interessante toda essa comunicação que você trouxe, que inclusive tem uma comunidade, para quem quiser, eu não lembro de quem é, mas eu acho que é do André Burick, que é da comunicação não violenta. Eu não lembro direito. Enfim, se o outro compreendeu e se irritou com o que eu disse e não foi essa a minha intenção, aonde será que podemos melhorar isso? Dentro da gente. Se eu estou falando para a Wina e ela me entendeu de uma forma que eu não quis, se irritou e não foi essa a minha intenção, da onde partiu essa percepção se eu conheço tão bem ela? Eu não soube me expressar, não é? Se eu me expresso de uma forma clara para mim e eu consigo acessar a compreensão correta da Wina, dentro do que ela consegue compreender, beleza. Agora, se ela não consegue compreender o que eu estou dizendo, eu preciso melhorar a minha comunicação. E como? Conhecendo a Wina, me importando com ela, sabendo mais sobre ela e querendo entender o porquê que ela se irritou dentro daquilo que eu trouxe. Provavelmente, Uma coisa muito. Pode falar, querida. Perdão, pode falar. Provavelmente eu não soube me expressar conforme foi necessário, e ela também, dentro do conhecimento que ela tem, dentro da vivência que ela tem, dentro da experiência que ela tem, se ela estivesse dizendo como eu digo, ela provavelmente estaria me atacando, por isso que ela se irritou. E uma coisa que eu acho muito importante, inclusive essa semana foi muito legal, as coisas chegam pra gente como devem chegar. Eu acredito muito que o universo traz as coisas pra gente. E uma coisa que o universo me trouxe, até mesmo para trazer para vocês aqui, eu até mandei para o Ruiz essa semana, foi o livro das 5 linguagens do amor. Eu recebi um áudio maravilhoso que fala sobre relacionamentos. Eu nem esperava que eu ia receber isso. E fez muito sentido, já que o nosso tema é justamente esse.
e fala que a forma, existem 5 as linguagens do amor, né? Por isso, talvez, se eu não lembrar todas, você me ajuda, mas é a comunicação, né? Que tem gente que entende o amor como a forma de se comunicar, a forma de falar com palavras afirmativas, né? É assim que fala? É. E tem gente que gosta do gesto dos presentes. Então, assim, é claro que nem sempre a gente consegue fazer todas elas. Mas também dentro dos relacionamentos, como que você tem se posicionado? Como que você tem falado com o seu parceiro? Será que existe só cobrança? Será que você lembra de agradecer por coisas simples? Gente, existem coisas tão simples que a gente pode falar no dia a dia. Por exemplo, o marido chega para a esposa e compreendeu que ela ficou em casa e cuidou dos filhos e fez serviços invisíveis, né? Como lavar uma louça ou arrumar uma casa. Então, chega, querida, muito obrigada. Você fez isso, você cuidou dos nossos filhos e tá tudo Até certo. mesmo, desculpa, e até mesmo porque ele só conseguiu ir trabalhar porque ela ficou lá cuidando do filho, dos filhos, Exatamente. né? Não, eu não conseguiria ir. Porque senão ele não conseguiria. Quem cuidaria? Não é mesmo? Então, muitas vezes, só fugindo um pouquinho do assunto, o serviço das mulheres é invisível. Eu entendo as mulheres porque sou uma. Até podemos falar algo sobre isso algum dia desses. Mas também Tá bom. a parte da mulher com o marido, né? Agradecendo também, porque se ela teve a oportunidade de ficar em casa cuidando dos filhos, né? Porque tem muitas mulheres que não têm essa oportunidade, que são obrigadas a deixarem os filhos na creche, com o babá, na mão dos outros. Então, se ela teve a oportunidade de ficar em casa, cuidando dos filhos ou da casa, claro que é um trabalho exaustivo, mas se ela conseguiu fazer isso é porque ele também pôde propor isso a ela, né? E agradecer a ele por coisas simples que às vezes fala. Aí, assim, e tudo também é a forma de comunicar. Eu entendi isso claramente da seguinte forma. Olha a diferença. Nossa, mas por que você chegou esse horário? Como você só chega tarde? Por que que não troca e inverte aí dizer o dia? Meu bem, eu adoro quando você chega cedo e nós podemos passar bons momentos juntos. Falamos a mesma coisa, mas olha como é diferente. Um é agressivo, a forma como você fala, que você impõe, o outro traz a pessoa para perto de você. Então, como que você tem agido nos seus relacionamentos? Como que você tem feito para trazer o seu companheiro, a sua companheira para perto de você? Isso é muito importante, mas só conseguimos fazer isso, eu volto novamente, só conseguimos fazer isso quando a gente olha para dentro e enxergamos as nossas mazelas, as nossas dores e entendemos para que muitas vezes nós estamos nervosos e agimos dessa forma, nem vemos. Então, quando a gente trata da gente mesma, a gente fica bem para que possamos começar um relacionamento com qualquer outra pessoa, com os filhos, né? E a gente vê, por exemplo, essa loucura que está acontecendo aí nas escolas e dos jovens, a gente vê que muitas vezes é falta de estrutura familiar, é falta de comunicação, é relacionamento, gente. Como que vocês se relacionam com os filhos de vocês? Como que vocês tratam os erros dos filhos de vocês? Como que Ah, vocês... Oi? deixa eu só aproveitar aqui que a Ritinha colocou uma coisa que é extremamente fundamental para um relacionamento. Na verdade, são todas. A Ritinha, muito obrigado por ter colocado Fica isso, Rita. maravilhosa. Um beijo, obrigada. Mas existe uma coisa aqui que as pessoas estão esquecendo, que é o toque. Esse é o danadinho. Toque físico. Você faz carinho no sua companheira, no seu companheiro, na hora de dormir, na hora de acordar, na cozinha, para qualquer lado. Ou você só chegando, né? Faz toda a diferença, sabia? Dormir de conchinha. Existe uma troca energética no mundo quântico, lindo, mas também existem coisas que acontecem no nosso cérebro e são hormônios, neurotransmissores da felicidade, do prazer. Você não precisa nem ter a relação sexual em si, não estou falando disso. Eu estou falando de carinho, se sentir acolhido,
chegado. Ritinha, muito obrigado por ter colocado, porque, na verdade, eu tinha esquecido de falar sobre isso aqui. E foi muito bem. Muito obrigado por ter trago para cá, porque foi essencial para esse bate-papo de hoje, né, Lina? Muito legal, muito obrigada. Gratidão. E é isso. Relacionamento é impossível a gente organizar ele, voltando ali para o nosso tema. Autoconhecimento, relacionamento. E a gente escolheu, claro, dentro da votação, esse tema porque é impossível separar os dois. Se entender é fundamental para que você consiga entender melhor como que o outro funciona. Eu costumo dizer aqui que você quer se sentir importante para alguém? Provavelmente sim, né? Como que você pode ser importante para alguém? Como que alguém é importante para você? Fazendo a pessoa se sentir importante também. Se você faz o seu companheiro, o seu colega de trabalho, a sua mãe, o periquito, o papagaio, se sentir querido, como que ele vai olhar para você? Como uma pessoa importante, não é? E assim você cria um elo de troca positiva entre os relacionamentos. E a gente volta tanto, desmistifica tudo que tem que desmistificar, ressignifica tudo que tem que ressignificar, acaba com as crenças. Não acaba, na verdade você tem elas ali, você pensa naquilo ali, mas você se importa com o outro. E se você se importa com o outro, é impossível atacá-lo ou se sentir atacado por alguém que você tanto ama, não é verdade, Lina? É verdade. E eu creio que sim, o caminho a gente se conhecer e procurar conhecer o outro, para que a gente possa ter uma vida mais plena, porque eu acho que, na verdade, todo mundo está em busca da felicidade, todo mundo está em busca de viver bem, todo mundo está em busca de querer estar feliz, né? Embora a felicidade a gente saiba que não é uma linha tênue, né? Que a gente sabe que é como se fossem os batimentos cardíacos, enquanto a vida está subindo e descendo. E nesses momentos, a gente, da subida, né? A gente estar bem, e no momento da descida, a gente também estar preparado para saber lidar com os altos e baixos da vida e dos relacionamentos, para com todo mundo. E eu acredito que as pessoas hoje buscam muito a resposta fora. As pessoas buscam tudo fora, gente. Tudo que é relacionado a prazer, a conhecimento, tudo. A gente olha sempre para fora. E a gente esquece que o mais importante é olhar para dentro da gente. A gente se entender, a gente se compreender. Porque a gente também... E se amar. Porque a gente só pode amar o outro quando a gente se ama também. Quando a gente se respeita também. Quando a gente sabe aquilo que a gente é. E a gente só consegue colocar limites e entender o nosso valor quando a gente sabe quem a gente é e quando a gente ama a gente mesmo. E isso eu acho muito importante. E as pessoas precisam enxergar essa questão de olhar e se entender e se conhecer. Eu penso muito sobre isso. Sim. E é interessante quando você adquire, né, melhora seu autoconhecimento, as coisas ficam mais simples, não é? E quando a gente fala de felicidade, igual a Alina trouxe muito bem, a felicidade, você não vai chegar lá e pegar ela, não é? É o detalhe, é cada coisinha. Quando a gente fala de relacionamento, a gente volta lá, é o dormir de conchinha. O cafezinho que o seu marido, sua esposa preparou para você. É aquele colega de trabalho que às vezes não está muito legal naquele dia e você, ao invés de retrucar, você se interessa por ele. Por que que ele ficou assim? O que aconteceu com ele? Eu acho que o seu vídeo tinha caído. Aquele cara que está buzinando lá no trânsito para você, o cara dá com vontade de ir no banheiro, deixa ele passar. Pois é. Eu disse para o pessoal, a Monja Coen que fala isso aí. Deve estar com vontade de ir no banheiro, deixa ele embora. É magnífica aquela monja, né? E a gente também precisa trazer mais leveza para dentro dos relacionamentos, para dentro da nossa vida.
Gente, o mundo tá tão pesado, com tanta informação negativa na mídia o tempo todo, a gente vendo tanta coisa ruim, e às vezes a gente pode estar trazendo isso para dentro das nossas casas, de forma que às vezes é invisível e a gente nem vê, que a gente fica pilhado o tempo inteiro. Então é muito importante que a gente traga leveza para a nossa vida, para o nosso relacionamento, que a gente possa enxergar o outro como ele é, com as limitações dele, porque nós temos a nossa. Hoje eu compreendo ele e amanhã ele me compreende. É uma troca. O relacionamento é uma troca. A vida é uma troca. E a gente está aqui é para trocar. A gente está aqui para ser feliz. E a gente tem que entender que a felicidade, como o Ruiz estava dizendo, está nos detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia. Então, como que você tem feito e agido no seu dia a dia? Porque muitas vezes a gente pensa, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou acontecer aquilo. Não, gente, vamos acordar todos os dias. Como que a gente vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje para mudar? Qual que vai ser seu primeiro passo? Como diz um grande amigo meu, é 1% ao dia. Um pouquinho, gente. Dê o seu melhor aquele pouquinho de tempo que você conseguir. Se naquele momento você não estava muito bem, no outro você está bem, dê o seu melhor. Crie oportunidades de trazer coisas boas para a sua vida. Eu acho isso muito importante, gente. Agora você me trouxe uma coisa que eu vou dizer uma frase do Cortella agora. Faça o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha uma condição melhor de fazê-lo, né? E a gente pode falar um pouquinho agora de trazer umas ferramentas para o pessoal que está em casa para melhorar essa questão do autoconhecimento, do controle emocional e do relacionamento. A William citou um pouco mais cedo que a gente, quando fica criando coisas, né? Quando se desentende com um colega de trabalho, com esposa, com familiar, quando o fulano chegar, fazer isso e aquilo. E a gente reage sobre isso, a gente sente. Porque o pensamento, ele gera sentimento, que gera comportamento. E como diz o Castilho, que gera resultado, né? Qual o resultado que eu quero colher? A gente sempre quer um resultado. Qual que é esse resultado? Se eu quero um resultado positivo, vamos fazer o caminho inverso? O que eu preciso fazer? A hora que o fulano chegar, ele está achando que eu vou ficar bravo com ele, né? Dessa vez ele vai cair do cavalo. Eu não vou ficar bravo. Luiz, seu vídeo está travando. Não sei se sou eu aqui. Olha aí, por favor. Seu vídeo está travando muito. Não sei se é só para mim. Para mim está parecendo o seu. Agora voltou. Sei lá. Enfim. Mas aí, a gente volta ali para neurociência, a gente volta para a PNL, a gente volta para algumas coisas. O que acontece? A gente pode criar tudo. Tudo. O nosso cérebro ele não sabe diferenciar o nosso inconsciente, vamos dizer assim, do que é real e do que é imaginário. Então, se você cria tudo aquilo, você já fez isso em casa. Que quando o fulano chegar, eu vou falar isso aqui para ele e chega e desanda tudo, não é verdade? Agora você pode fazer o caminho inverso, porque o resultado que você colheu daquilo é muito ruim. E qual que é o caminho inverso? Você pode criar, em vez de eu chegar e vou ficar bravo, não, ele deve estar muito cansado, ele deve estar irritado, e quando ele chegar eu vou acolher. Algumas coisas nesse sentido. Crie isso aí, use a imaginação fertilmente para um lado positivo. Você vai ver que você vai começar a sentir coisas boas. E quando fulano, beltrano chegar, quando você for para o seu trabalho, quando sua filha chegar, seu filho, você vai ter outra reação. Porque, novamente, a gente volta ali para a nossa cabeça. O pensamento racional, ele gera sentimento. Você vai sentir coisas boas ou negativas. O que você quer sentir? E isso vai fazer com que você reaja. Qual é a reação que você quer ter? Qual é o resultado que você quer? Sim. Faça como faça como no universo quântico fala muito isso. Vamos cocriar coisas boas. Não estou pedindo para você ser santo, padre, nada. Não é isso. Crie o que você quer para a sua vida. Qual é o seu objetivo? Primeira coisa, você tem que saber qual é o objetivo. Seja das suas relações, sejam financeiros, seja de trabalho, seja o que for. Qual é o seu objetivo? Estabeleça. Nosso cérebro, novamente, não gosta de dúvidas, de incertezas. Ele vai reagir, fazer com que você se trave, bloqueie. Então, estabeleça
seus objetivos muito bem estabelecidos, com data, etc. e tal. E você vai ver como que o mundo vai começar a conspirar a seu favor. Sabe quando você decidiu comprar um carro, decidiu comprar não sei o quê, e ó, ficou grávida e começou a ver grávida para todo lado? Sabe quando isso aconteceu? Foi porque você direcionou o seu subconsciente, vamos dizer assim. O seu olhar ficou direcionado para aquele carro, ficou direcionado para aquele emprego, para aquele namorado, para os ciúmes, positivo e negativo, para as grávidas. E você começou a ver isso para tudo que é lado. Então comece, ele vira um hábito, tá? Só que você pode desconstruir. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas se você fizer, eu tenho certeza que você não vai precisar ficar visitando ruins. Só falando uma coisa, como você falou, dá trabalho, como diz o Cortella, capricho dá trabalho. E a gente caprichar na vida da gente dá trabalho. Gente, a gente mudar os velhos hábitos dá trabalho. A gente mudar coisas que a gente fazia e que a gente fala, não quero mais fazer isso, dá trabalho. Só que a gente tem que compreender que esse é um trabalho que te constrói, é um trabalho que te traz coisas boas, que te traz coisas que você vai se sentir grato. E falando sobre o mundo quântico também, que eu sou apaixonada, gente, vamos praticar mais a gratidão também. Como eu estava dizendo em relação ao relacionamento, vamos praticar mais gratidão. Para com todo mundo, para com o seu companheiro, seus filhos, seu colega de trabalho, para com o universo. Agradeça com o que você tem e agradeça aquilo que você ainda não tem, para que chegue coisas boas. E isso também funciona no relacionamento. Então, agradeça ao seu companheiro. Para de pedir paciência, para de pedir calma, para de pedir essas coisas. Porque como que a gente ganha músculo? Indo para academia. Como que a gente adquire paciência e calma? Pensar. Exatamente. Então, vamos ser mais gratos ao outro. Porque eu acredito que se você trouxer também mais gratidão dentro do seu relacionamento e seu companheiro entender isso, né? Ou seja qual for a situação, eu tenho certeza que a pessoa que está do lado de lá, ele vai entender melhor a sua comunicação e vai pensar duas vezes até antes de dar uma resposta, né? Às vezes desnecessária, ou até mesmo você responder desnecessariamente. Então, é sobre isso também. E eu acredito que a gente tem que ser, como o Ruiz falou, menos reativo. A gente ser ativo, não reativo, porque a gente está só reagindo a tudo. Então, vamos parar e pensar antes de falar, antes de responder, antes de agir em determinada situação, e pensar com a calma, com a tranquilidade, porque é isso também que vai trazer um novo rumo para a sua vida, pessoal, profissional e conjugal. Verdade. William, nós estamos já quase com a live caindo, porque já está dando uma hora. E o pessoal está muito calado aí, ninguém está falando nada, só a Ritinha falando, eu vejo os coraçãozinhos de vez em quando. E a gente está com 90 pessoas, está com vergonha? Vamos lá, gente. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Quem tiver dúvida, vocês podem perguntar se vocês tiverem dúvidas. Se vocês quiserem que a gente faça uma outra live falando sobre alguma coisa que seja da curiosidade de vocês, gente, pode ir falando aí. E eu quero aproveitar esse momento para dizer que quem ainda não me segue, gente, tá aí em cima, clica aí em cima, vocês vão ver o Ina, vocês podem passar a me seguir também. E quem está aqui, que são meus seguidores, que não seguem o Ruiz, por favor, passem a seguir ele também, que a gente procura trazer tudo de conhecimento de melhor para vocês. E a gente faz a nossa melhor entrega, porque eu falo por mim que eu acho que hoje isso é o meu propósito de vida, trazer um pouco de amor para vocês em forma de conhecimento. E eu tenho certeza que o Ruiz está aqui, ele também faz isso. E então comecem a seguir a gente, para que a gente possa também entregar o nosso melhor para vocês. Isso. De vez em quando eu e a Irina já fazemos uma live, não é, Irina? De vez em quando tem live com intervenção terapêutica, para quem está aí do outro lado, e aproveitar para poder conhecer os resultados positivos que a hipnose e as terapias, né, vamos dizer assim, integrativas, têm
à distância, online. Você não vai comer cebola e achando que é chocolate, você não vai dormir, apagar, e não vai esquecer, nem vai passar a senha do cartão de crédito, senão eu estava rico há muito tempo. Mentira, porque eu sou honesto, né? Mas você não vai passar por isso não acontece. Eu costumo dizer, apesar de não ser, que é uma meditação guiada. É um estado de relaxamento profundo, onde você aumenta, na verdade, o seu foco do que nas sugestões, na conversa terapêutica que o terapeuta está conduzindo. Antes, né, na verdade, da hipnose, existe uma conversa inicial para identificar suas dificuldades, para identificar onde tem que chegar, que a hipnose em si é um estado de relaxamento. O que torna ela terapia é o que o terapeuta faz com ela. Entende? E você não precisa ter medo. Não precisa ter. E se tiver, pergunte. A gente pode usar só PNL se você quiser, nem precisa fazer hipnose. E é isso. Muito bem, mas me dizendo só mais uma coisa, eu ainda não postei os vídeos, mas os vídeos vão entrar no ar, acredito que no máximo até semana que vem. Explicando também sobre a hipnose, desmistificando a hipnose. Para quem tem dúvidas, para quem não sabe como funciona, entra lá depois no meu perfil, vai ter explicações para vocês também. Porque a PNL associada à hipnose, gente, é transformador, transforma a dor. Então, vem para cá que eu tenho certeza que vocês vão ter excelentes resultados. E é isso mesmo. Eu gosto muito da PNL, na verdade, depois que você conhece a PNL, para quem não sabe, PNL é programação neurolinguística. Depois que você conhece a PNL, não tem como fazer absolutamente nada sem identificar, na verdade, a PNL, porque ela está em tudo. Então, a forma com que a gente faz o que a gente faz fica muito mais fácil de fazer depois que conhecemos a PNL. É verdade. A PNL ela facilita as terapias. Ela explica o mecanismo, como que isso aqui tudo funciona, como que faz com que transforme a realidade. A Alina falou muito bem do mapa que não é território. Qual é o território? Qual é o seu mapa? Você sabia que você pode mudar o seu mapa? A representação da realidade. Fica complexo assim, né? Mas já imaginou? Sabe aquele relacionamento antigo que você teve um dia, que hoje você olha para aquilo e fala, ô meu parceiro, que bobagem. É nesse sentido que ela funciona. A PNL com a hipnose, hipnoterapia. Ela faz com que a representação emocional que algo teve para você mude. Você não vai esquecer o que passou, mas vai mudar a forma com que o seu emocional considera aquele fato. Exatamente. O que eu queria te falar é sobre as ressignificações. Gente, trabalhar com a PNL traz ressignificações incríveis e faz mudanças que vocês nem imaginam. Vocês têm que ver para quê? Exatamente. E a gente, quando está falando de relacionamento e autoconhecimento, a gente falou bastante de comunicação, não é? E a PNL é exatamente isso, é a forma de comunicar-se com o cliente que faz com que as coisas aconteçam. Agora, se ela já faz por si só, imagina quando você está com o foco aumentado nas sugestões terapêuticas, vamos dizer assim. Né? A gente pode usar a sugestão direta, que é, agora é isso, agora aquilo. Ou pode usar como metáforas. E, na verdade, tudo está aqui dentro, a resposta está dentro de você. Não é o terapeuta que vai te curar. O terapeuta vai cuidar e conduzir você para uma melhora no seu processo de tratamento. Existem alguns casos, sim, que em uma sessão se resolve com algumas coisas pontuais. Eu, pelo menos, digo isso muito fortemente. Existem. Mas é um tratamento. Geralmente, você vai precisar ir entre 5 sessões, 6 sessões, para poder ter um resultado bem palposo, vamos dizer assim. Mas, em alguns casos pontuais, a gente resolve em uma sessão, se for algo específico, vamos dizer assim. Uma fobia, gagueira depende um pouco também, o que levou aquilo. Então, tem que ter uma investigação. Então, por isso que eu digo que uma sessão não resolve. Os meus clientes que me procuram, se quiser contratar uma sessão, pode contratar, vai melhorar, se sentir melhor, mas não resolve. Entende? Eu já falo
bem isso. Quer contratar uma, é por você que sabe, mas não resolve. E é isso, querida. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, porque acho que a live já vai derrubar a gente agora mesmo. Vai. Vai cair já. Eu não sei como que não caiu, na verdade, que já passou o tempo. É verdade. Gente, então um grande beijo para vocês. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que em breve nos encontremos novamente e tragam novos assuntos que vocês gostem de escutar para que a gente possa trazer também mais conhecimento para vocês. E não esquecem, gente, segue a gente aqui. Entra e segue a mim e ao Ruiz. Muito obrigado a todos, gratidão por estarem aqui com a gente, por fazer parte durante essa 1 hora aqui. Ó, tô feliz pra caramba, a gente ainda tem 96 pessoas aí assistindo e se despedindo conosco. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima live. Beijão. Boa noite, Lina, querida. Boa noite, Muito Luiz. obrigado. Tchau. Foi uma honra participar aqui com você. Foi uma honra estar com você também. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Tchau, tchau. Tchau. Isso. Beijo.